Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks e hoje nosso papo vai ser com o Alex Vinetsky, que é fundador e CEO da UP, uma empresa brasileira que usa inteligência artificial para impactar positivamente a vida de pessoas, organizações, comunidades. E ele também é diretor de pesquisa e desenvolvimento na Stefanini. Vamos lá que o papo vai ser muito bom. Alex, super prazer falar contigo, né? Você é um cara que já está aí no mercado de inteligência artificial muito antes dessa explosão aí, né? Então, você é um cara que já conhece aí bem todos os princípios, né? Queria que você contasse um pouquinho, né, do que vocês fazem na VUP, só para o pessoal entender já o nível de background que você tem, né? Para ser uma referência nesse assunto aí hoje. Legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vocês estão vendo que eu estou num dia meio chuvoso ali atrás. Então espero que o barulho não atrapalhe. Eu trabalho com inteligência artificial há 14, 15 anos. Eu comecei a minha carreira fazendo videogame. No mercado de videogame a gente tem um elemento que se chama NPC. O NPC é o Non-Playing Character, ele é o cara que não é você no jogo. E o NPC, ele melhorou muito. Então, se vocês lembrarem de quando vocês começaram a jogar videogames, e você tinha que matar uns zumbis, o zumbi era um cara meio molão, meio burro, que andava pelos cantos da terra, e o cara que você competia contra, né, no futebol, na Fórmula 1, também não era muito esperto, você dava um nó nele facinho. Jogar contra o computador, né? Você jogar sozinho contra o computador, né? Isso, aquele é o NPC, aquele é o Non-Playing Character. E esse cara já usava inteligência artificial. E a inteligência artificial evoluiu, esse cara evoluiu tanto que hoje a gente não baixar muito a inteligência dele, você nunca mais ganha. Então eu comecei dali, trabalhando na Inglaterra, né? Eu saí do Mato Grosso do Sul, eu era bem caipira lá do interior de Campo Grande, fui parar na Inglaterra para fazer videogame. Em algum momento resolvi voltar para o Brasil, né? Minha mãe queria que eu casasse com uma boa moça brasileira, elas são mais raras na Inglaterra. Aí eu voltei e fui trabalhar no mercado corporativo, mas já com essa proposta de inteligência artificial, que na época era fundamentalmente desconhecida. Então eu digo que a gente foi, nesses 11, 12 anos que eu estou no mercado corporativo, de divertido para interessante, para necessário, para imperativo, mas não é que a empresa mudou. Obviamente a empresa cresceu. Nós éramos 4 pessoas, hoje nós somos 200 nessa unidade de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial ganhou importância nesse mercado, porque ela, ao longo desses anos, começou a fazer mais coisas. Mais devagarzinho, de maneira incremental. A gente conseguia acompanhar o nível, a velocidade dessas mudanças e ir melhorando junto e crescendo junto, até chegar à IA generativa, que eu acho que certamente vai ser o grande assunto da nossa conversa hoje, porque na IA generativa ninguém consegue acompanhar a velocidade. Nem nós que só fazemos isso, nem eu que leio 40, 50 artigos por dia, tem um monte de gente trabalhando nesse treco em laboratório e discutindo essa coisa todos os dias. Tem sido muito rápido, surpreendentemente rápido, mas mais do que rápido, importante. O que essa tecnologia faz é muito diferente do que era possível fazer antes, e eu acho que esse é o poder transformador que ela tem. Legal. Você falou, até lembrei agora do tempo jogando videogame, né? Eu lembro quando você conseguia detectar alguns padrões, às vezes repetitivos, no videogame, no computador, que você sempre conseguia ganhar dele quando você descobria esses padrões, né? O quanto que isso agora é diferente, né? Porque, assim, sei lá, eu conheci algumas empresas de chatbot, né? E eu sei que os caras, quando eles trabalhavam ali com a empresa, eles vão treinar uma série de perguntas e respostas como se já tivesse um script pronto, né? Você faz uma pergunta, quando vem essa pergunta, tem essa resposta, você vai treinando a máquina ali, o machine learning, para entender e fazer. E hoje, basicamente, mudou isso, né? Basicamente, você consegue trazer um repertório muito maior que antes você precisava treinar e você começa a mudar. Como é que tá hoje trabalhar com isso? Você que Então já está há muito tempo.
deixa eu contextualizar, porque eu acho que é importante para quem está assistindo entender um pouco do que a gente está falando, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial uma área da computação antiga, começou na década de 50 do século passado, então a gente está falando aí de 70 anos. A inteligência artificial começou mais ou menos junto com a computação, né? A computação, quase todo mundo reputa que o inventor da computação é um matemático inglês chamado Alan Turing. Foi ele que inventou a inteligência artificial, também inventou. Foi ele que pensou no conceito inicialmente, tanto que o principal prêmio de computação e inteligência artificial até hoje se chama Prêmio Turing, tanto que o teste mais importante para detectar a capacidade de um chatbot se chama teste de Turing, então o Turing está em vários lugares. E a inteligência artificial ela veio evoluindo como qualquer outra área da computação, como uma linguagem de programação, como a capacidade dos processadores, lentamente. A gente até teve 20 ou 30 anos com muito pouca evolução, a gente chama isso inverno da inteligência artificial, ali da década de 70 até o começo dos anos 2000, e nos últimos 5, 6 anos ela passou por um salto impulsionado por investimentos muito pesados de várias empresas, mas principalmente do Google, até que a gente chegou numa tecnologia em 2017 chamada de Transformers. Essa tecnologia chamada de Transformers é a tecnologia que sustenta, né, o que a gente já conhece como ChatGPT e vários outros concorrentes, eles não estão sozinhos nesse mercado. E a partir daí você tem uma evolução muito profunda da capacidade das ferramentas de inteligência artificial. Então, retomando um pouquinho ali sua pergunta sobre chatbot, a UP trabalha com chatbot, então acho que faz sentido. Até 30 semanas atrás, eu costumo dizer que todo esse mercado agora tem 30 semanas, 32 semanas, né? O ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado. É que todo mundo entendeu que existe, né? Esse mercado que já vinha, né? E ele vinha, mas de fato ele era limitado. Porque, de fato, para eu conseguir fazer um chatbot se comportar mais ou menos como uma pessoa, e é bem mais ou menos mesmo, eu precisava treiná-lo com um conjunto de perguntas e respostas. Então, basicamente, eu estava trabalhando com um sistema que tem alguma capacidade de compreensão de contexto, mas bastante limitada, e eu dizia para ele, ó, tá aqui o que eu vou te perguntar, tá aqui o que você vai responder, e ele conseguia presumir algumas variáveis semânticas ali daquela pergunta e daquela resposta, e esse era o tal treinamento do chatbot. Ele realmente no final, o resultado era um chatbot. Isso, exatamente. Muito boa, é isso aí. É um chatbot limitado, duro, né? Se é aquela falta de jogo de cintura, qualquer um de nós conseguia quebrar o chatbot em 2 perguntas. Eu sempre brincava, quebrar um chatbot é muito fácil. Assim, tem 2 ou 3 perguntas clássicas que você quebra o chatbot, mas não mais. A partir dos Large Language Models, então esse é o nome que a gente dá para IA generativa também, se eu falar qualquer uma das duas coisas, eu estou falando da mesma coisa, ele passa a compreender contexto de maneira muito rica. Então ele não está mais respondendo a uma pergunta padrão e dando uma resposta padrão. Ele está, de fato, entendendo qual é a sua intenção e, de fato, ele é capaz de pegar um bloco de texto, um bloco de conhecimento e fazer inferências a respeito desse bloco de conhecimento. Então as perguntas me perguntam, esse treco ele é inteligente? Tem um monte de definições de inteligência. Tem uma que eu gosto que é inteligência é a capacidade de utilizar a informação para resolver problemas. E claramente esse sistema faz essas duas coisas. Ele é capaz de buscar informação e ele é capaz de resolver um problema que foi dado para ele. Então ele é inteligente. Ele não é consciente, isso é outra coisa que a gente pode falar, mas inteligente ele é. Interessante. Puxando um gancho ainda com relação ao treinamento, né? Tecnicamente, assim, passando por cima, o que você usa para treinar hoje o Quase chat? todos os chatbots eles se baseiam num subset da inteligência artificial que se chama machine learning. Machine learning é uma área de conhecimento em que eu tenho que prover uma quantidade grande de dados para obter uma resposta. A diferença dos modelos de agora, da IA generativa,
é que eles são pré-treinados com uma quantidade muito grande de conhecimento. Isto é, eu não preciso treiná-lo com conhecimento, porque o conhecimento fundamental a respeito da linguagem humana ele já tem. Eles foram treinados com uma quantidade assombrosa de conhecimento. Praticamente toda a internet, tudo que foi escrito em todos os lugares por todas as pessoas foi usado nesse treinamento. Então ele é capaz de compreender muito bem intenção de linguagem humana e ele é capaz de mimetizar a linguagem humana, porque, de novo, o que ele faz, daqui a pouco eu explico, é divertido a maneira como ele funciona, é imitar a maneira como nós escrevemos e falamos. Não é que ele está criando algo a partir de uma visão de mundo. Mas, nesse aspecto, ele é muito inteligente. Então, antes eu precisava de muitos dados para treinar esse sistema sobre algo. Agora, ele já sabe tudo. Então, tudo que eu preciso fazer, basicamente, é provocá-lo. Então, eu não treino. Eu simplesmente faço uma afinação, né? Uma circunscrição do que eu quero que ele fale e como fale, e aí ele vai conseguir me responder. Então o processo todo ficou muito mais simples, muito mais rápido, muito mais eficiente. Basicamente, assim, fazendo uma analogia, antes você precisava treinar um bebê, né? Que você tem que ensinar um monte de coisa para ele, falar uma série de coisa, e agora você já sai com um adulto de 40 anos com uma vasta experiência, uma série de coisas, sei lá, 50 anos. Né? Exatamente. Eu falo, olha, que vou te ensinar a fazer moqueca de banana. Ele sabe que eu estou falando de cozinha, ele sabe que eu estou falando de comida, ele sabe o que é uma banana. Antes não, eu precisava dizer, ó, a banana é uma fruta amarela. Cozinha é um lugar onde a gente faz comida. Comida é uma coisa que a gente, de fato, era muito mais travado esse processo. E aí não é só que é mais rápido, né? É isso que eu explico muito para as pessoas. É que ele é tão mais eficiente que ele te abre a possibilidade de fazer coisas que você não fazia antes. Então não existia nenhum chatbot, por exemplo, que ia te ajudar a fazer uma apresentação de PowerPoint. Não existia nenhum chatbot que ia te ajudar na composição de um texto complexo sobre algum assunto. Não existia nenhum chatbot sobre o qual eu ia discutir, sei lá, psicoterapia. E agora esse cara, ele é capaz de fazer tudo. Tem uma definição, eu não vou me lembrar onde eu li isso, mas de um engenheiro da Microsoft, ele deu uma definição muito legal, assim. Ele falou, para mim, essa tecnologia é a maior ferramenta de colaboração já criada, porque eu consegui somar todo o conhecimento existente no mundo. Temos que falar de BIAS, temos que falar de segurança, beleza, vamos falar disso. Mas assim, eu consegui, a gente conseguiu juntar todo o conhecimento do mundo e ele é imediatamente acessável por qualquer pessoa de uma maneira interativa. Porque você fala, pô, mas antes o Google também acessava todo o conhecimento do mundo. Mas de uma maneira indicativa. Então o Google diz, olha, você pode encontrar o que você quer aqui. Ele não tomava decisão e eu não podia dizer, Google, achei aqui quanto chove por mês na Bahia, mas agora mas eu não quero saber na Bahia, eu quero saber em Arraial da Ajuda, e eu quero saber nesse mês, você pode me passar? E eu não vou ter que buscar em outros 4 ou 5 sites, ele vai me trazer essa informação. Então isso te dá uma velocidade e uma eficiência que a gente não tinha antes. Na verdade, assim, se for parar para ver, tipo, na evolução, antes, sei lá, você ia numa biblioteca e ia buscar num livro um conhecimento X. Aí o Google digitalizou essa biblioteca, né? Vamos dizer assim, para você buscar as coisas. E aí agora, tipo, você, na verdade, não, você está conversando com alguém que sabe de tudo exato. Agora é o teu brother, agora tem exato. Brother, pô, precisa saber esse troço aqui, cara, manda aí. E o teu brother nem sempre vai falar coisas que são precisas, ele às vezes vai inventar a história porque ele está com vergonha de dizer que ele não sabe, às vezes ele vai buscar de umas fontes não confiáveis, mas ele sempre vai te responder. Então, assim, o teu acordo é que ele sempre vai... fala qualquer coisa que vem na tua cabeça aí, ele vai falar. Ele nunca vai dizer não sei. Essa é uma das nossas preocupações, inclusive, né? A gente ajustar o sistema para quando ele não souber, o cara fala não sei, não inventa. Porque a gente tem histórias engraçadas.
o meu cofundador se chama Fábio Caverzana, e ele é engenheiro, professor. E aí a gente perguntou um dia pro ChatGPT o que o Fábio Caverzan faz, e ele diz: Fábio Caverzan é um fotógrafo italiano da revista Vogue, tendo feito o trabalho... Cara, essa informação não existe. Vamos ver se tem um Fábio, um outro. Não existe, ele inventou, ele não sabia quem era, ele inventou. Então, mas aí já entrando nesse ponto assim que ele inventa, basicamente assim, ele continua seguindo o mesmo modelo de antigamente, que tem gente classificando se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo tá certo, se não tá, né? A questão é que, beleza, ele já sai com um monte de conhecimento embutido, um monte de coisa já correta, né? Vamos dizer assim, que é o ChatGPT, mas eles abriram para todo mundo também para continuar crescendo essa base de conhecimento e baseado no que a gente está respondendo, dando joinha, dando não sei o que, vai melhorando aquele sistema ali em geral. Qual que é a sua preocupação disso, nesse sentido? Porque, assim, no final a gente pode treinar um cara querer fazer o mal, né? Ou não, né? Ou treinar ele para o bem da humanidade. Vamos dividir sua pergunta em 2 pedaços. A primeira, eu acho que é uma boa oportunidade para explicar como é que essa ferramenta funciona, porque talvez várias pessoas não saibam. Então, assim, a ferramenta de IA generativa é uma ferramenta probabilística, fundamentalmente. E ela faz uma única coisa. Ela tenta adivinhar a próxima palavra numa frase. E ela tenta adivinhar a próxima palavra numa frase baseado na probabilidade de isto ser similar com alguma coisa que ela já leu, e ela já leu tudo no mundo. Então, mas eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Quando a gente diz assim, eu vou passear com... Você pode colocar, obviamente, qualquer coisa nessa frase. Você pode colocar, eu vou passear com uma árvore, não é muito provável. Eu vou passear com guarda-copo, não é muito provável. Eu vou passear com um míssil, não é muito provável. Eu vou passear com meu cachorro, putz, é provável. Eu li em vários lugares, ó, isso aqui é provável. Eu vou passear com minha namorada, provável também. Eu vou passear com a minha avó, um pouco menos provável, as vós não saem tanto quanto as namoradas com a gente. E aí ele cria uma lista de probabilidade baseada na próxima palavra. Uma das coisas inteligentes que o pessoal trabalhando com Large Language Models fez é que eles descobriram que se eles sempre pegarem a palavra mais provável, sendo a palavra mais provável, digamos, dessa frase cachorro, toda a sequência seria igual, porque eu vou passear com o meu cachorro, depois o mais provável é na praça, depois o mais provável é porque ele precisa sair uma vez por dia. Então eles não pegam a primeira palavra, existe um negócio chamado temperatura, que gera uma variância entre a palavra mais provável e ali a 7ª, 8ª palavra, ele pega aquele meião ali uma. Isso faz com que todas as respostas sejam diferentes, porque se eu falo, eu vou passear com minha namorada, eu posso ir no shopping, eu posso ir no parque, eu posso ir na balada, mas se for com o meu cachorro é na praça, na rua ou no pet shop. Então, quando você muda uma palavra, todo o restante da frase muda. Então, o que ele faz é isso, ele fala, bom, baseado em tudo que as pessoas escreveram, isso aqui é provável, isso aqui soa humano. E aí ele vai construindo essas frases que soam humanas, e por isso que ele parece tão real e muitas vezes de fato é muito eficiente. Então ele não está exatamente copiando trechos de frases, mas ele está criando frases que parecem lógicas no contexto de tudo que os seres humanos escreveram. Então isso eu acho que é parte da resposta. Outra parte sobre preocupação. Existe um monte. Existem preocupações éticas muito sérias. Então se acompanhou da carta de cientistas dizendo que a gente deveria parar o desenvolvimento de IA. Aí vários outros luminares, inclusive Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é o cara que faz o ChatGPT, dizendo que eu acho que a gente precisa regular mais, e isso é uma coisa maluca, né? Normalmente empresário não gosta de regulação, de lei, né? Mas todo mundo de inteligência artificial diz que a gente precisa regular essa coisa porque ela é muito perigosa, e hoje já existe uma concordância que deve ser criada uma agência internacional de regulação de inteligência artificial, apoiada por praticamente todo mundo. Está em andamento em Europa, Estados Unidos, no Brasil, todo mundo está correndo para fazer legislação. Por quê? Porque esta tecnologia é perigosa. E ela é perigosa exatamente pelo fato de que ela é indistinguível de um ser humano. Então eu consigo fazer muitas coisas
perigosas numa opção de áreas, de cibersegurança, a fraudes normais, a movimentos políticos. Então a gente deu um canhão para que movimentos políticos em qualquer espectro ideológico consigam, eu digo, hackear o cérebro humano, né? Eu tenho um amigo meu que diz que a tecnologia, o sistema mais fácil de hackear é o cérebro humano, porque se você fornece para ele uma continuidade de fatos iguais ou similares, verdadeiros ou mentirosos, ele vai acabar acreditando. Todos os partidos políticos do mundo já descobriram isso, mas eu agora consegui super empoderar a nossa capacidade de gerar mentira. E mais do que isso, a gente está diluindo a fronteira entre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro de uma maneira como nunca aconteceu. Então, por exemplo, eu consigo pegar hoje 3 segundos da voz de qualquer um de vocês dois e fazer vocês dizerem qualquer coisa que eu queira com uma voz que é exatamente igual a de vocês. Então, eu falo, eu gosto muito de aproximar a tecnologia da vida das pessoas. Você está falando teoricamente, elas não entendem, mas imagina que eu faça isso, então, Gabriel. Eu pego a tua voz e daí eu crio um clipe. Eu imagino que você tem uma namorada ou esposa no WhatsApp de você falando com outra mulher e dizendo que você vai encontrar ela no motel mais tarde e manda para tua mulher. E aí você manda. Ferrou com a vida da pessoa. Ferrou com a minha vida. Você acabou com a vida da pessoa. E aí, boa sorte para você, dizendo, não, isso é IA generativa, não é isso aí, não é outra tecnologia. Teve um caso muito recente que eu acho que ilustra isso. A gente teve uma eleição recente na Turquia e a gente sabe que o jogo político a partir de agora vai ser muito pesado. E um dos candidatos, que nem eram dos candidatos majoritários, mas eram dos candidatos, foi feito um clipe dele juntando o rosto dele num filme pornô, né, a gente chama num deepfake, e todo mundo sabia que era falso. As campanhas sabiam que era falso, a imprensa sabia que era falso, o público sabia que era falso, todo mundo sabia que era falso, ninguém achou que era verdadeiro. Mas mesmo assim, ele desistiu da campanha. E ele falou, isso foi tão pesado para mim moralmente, isso foi tão pesado para minha família, isso foi tão desconfortável, que eu decidi que eu não quero mais continuar. Então imagina na campanha presidencial americana do ano que vem, porque a gente já tem foto de Trump e Biden preso, falando isso ou aquilo, com vídeos, e essa diluição do que é verdade e do que não é verdade, vai ficando muito mais próximo. Então, antes, para fazer um deepfake, eu precisava, um monte de engenheiro, máquinas super poderosas, servidores, eu não preciso de mais nada. Eu preciso de um cara com um notebook, um prompt, que entenda um pouquinho de prompt, ele faz qualquer coisa que ele queira. Então, assim, a gente que estuda, eu, vocês, talvez o nosso público aqui, que somos todos mais informados, a gente entende a diferença. Mas tem muitos bilhões de pessoas que não entendem, que mal entendem a utilização de tecnologias, de celulares, de sistemas de comunicação, de WhatsApp, que agora vão ser bombardeados por essa coisa dia e noite, por atores bons e ruins, mas sempre lutando pelo tempo dessa pessoa, pela atenção dessa pessoa, pelo dinheiro dessa pessoa, pelo voto dessa pessoa. E isso, para mim, é muito perigoso. Total. É porque, assim, se você for ver qualquer coisa que você repete para um ser humano, ele entende como verdade, né? Tipo, até se você contar uma mentira para você mesmo, muitas vezes, uma hora sua cabeça virou uma verdade, tipo, naquilo, né? E no final é isso. Qualquer gente que usa a mídia para propagar, com um monte de gente falando aquilo, para os outros, é uma massa de influência muito grande, né? Eu tava vendo até esses dias uma dupla sertaneja, eu fiquei abismado. Tipo, lá, não sei se vocês viram a dupla sertaneja que não existe lá, que é o João Miguel e Pedro Henrique. É absurdo, você escuta no Spotify como se fosse uma dupla que existe. E cada vez mais, daí você pegar vozes de Drake, de Rihanna, de quem quer que seja, e fazer músicas, e assim, a quem pertencem essas músicas? Ao dono da voz original, a quem criou? Essa parte de direitos autorais é uma outra área que vai sofrer, passar por discussões profundas, porque quem é dono do que vai começar a ficar difícil de identificar
com exceção de algumas pessoas, marcas, nomes. Então, assim, sempre vou saber que o estilo do Van Gogh é o estilo do Van Gogh. Mas quando a gente pega e busca um texto numa ferramenta como o ChatGPT, quem pertence aquilo? A ninguém, a todo mundo. Uhum. E a gente... Mas nesse ponto aí, eu acho que o Twitter ele deu um pontapé inicial interessante, assim, de como resolver essa questão, né? Não sei se vocês viram ou não, mas ele agora, tipo, as pessoas, sei lá, alguém postou alguma notícia, as pessoas podem contradizer essa notícia falando que aquilo tem uma outra versão, tem uma outra coisa para... E aí começa a mostrar para os usuários que, né, aquilo tá... Eu acho que é um dos caminhos, né, pelo menos para você não ficar propagando fake news e empurrar aquilo como verdade, né? Mas é que assim, aí e tem muitos aspectos disso, claro, mas é que eu tenho a impressão que as pessoas estão confortáveis quando suas próprias opiniões e preconceitos são reforçadas, independente de ser verdade ou não, da mesma maneira que a maioria das pessoas está feliz se o seu time ganhou com um gol de mão ou não. Agora tem VAR, tudo bem, mas até pouco tempo atrás, pô, ganhei, mas foi falta, o juiz não deu. Mano, ganhei, entendeu? Então as pessoas não estão interessadas nos argumentos do que é verdade, porque, de novo, verdade é uma coisa complexa. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre esse negócio de verdade, o que é verdade, né? Porque as pessoas dizem muito isso. Eu sempre falo assim, vamos lá, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um treco preto com um monte de botãozinho que são camerazinhas. Eu tô vendo uma tela plana, não tem nenhum botão, não tem nada azul. Quem tá vendo a verdade aqui? Os dois. Então, assim, em muitos casos, verdade é só um ponto de vista. E verdade, ela existe em ciência. Então, assim, a composição de um elemento químico ela é imutável. Um resultado de uma fórmula matemática ela é imutável. Mas quando você fala de relações sociais, de relações humanas, de política, o que é verdade? É isso que, para mim, torna essa segmentação por grupos que não aconteceu com IA, aconteceu com redes sociais, fundamentalmente, que também usam IA para fazer isso, mas essa segmentação, ela infelizmente, ela é bem-vinda dentro dos grupos. A gente viu isso muito nessas polarizações, que não é só do Brasil, é do mundo inteiro, em que um grupo não quer mais escutar a opinião do outro. A opinião Mas do porque o outro... algoritmo, ele reforça, né? Se você Reforça. assiste o lado da direita, você só vê notícia da direita. Você assiste da esquerda, você só vê da Exato. esquerda e você Exatamente. acha que... E aí você cria essa polarização absurda, né? O que esses algoritmos fizeram foi destruir as pontes, e isso é muito ruim. A gente não ter mais o caminho do meio é muito ruim. E, de novo, eu acho que assim, a pandemia, né, nos ensinou um monte de coisas, como todo processo doloroso nos ensinou um monte de coisas, né? Então ela ensinou, por exemplo, que o sistema de saúde do Brasil não é tão ruim quanto todo mundo dizia, ensinou que a ignorância e posições contrárias às ciências não são uma característica de país do terceiro mundo, muito pelo contrário, né? Alguns países mais desenvolvidos do mundo têm mais ou menos a mesma posição de grande parte da sua população, e eu acho que essa coisa das redes sociais também mostrou que essa polarização entre esquerda e direita, entre conservadorismo e liberalismo, né, no sentido social, não no sentido econômico, são parece que de alguma maneira escritas no nosso DNA, né? Eles acontecem da mesma maneira no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Turquia e na Índia. Então você pega culturas completamente diferentes e você vê exatamente hoje a mesma polarização, as mesmas ferramentas sendo usadas, porque se descobriu que elas funcionam, né? E é triste, porque também se descobriu, né, que as pessoas se movem mais quando são provocadas no fígado do que quando são provocadas na cabeça, né? Então, o ódio, ele move mais as pessoas, a raiva pelo outro, pelo contrário, do que uma discussão saudável de visões políticas e sociais, que é uma pena. E voltando agora ao nosso assunto, essa tecnologia vai amplificar tudo isso, muitas vezes. Porque agora eu consigo pegar um chatbot desses e dizer, eu quero que você crie propaganda do partido
laranja, dia e noite o Partido Laranja é favorável a que todas as culturas do Brasil sejam derrubadas e só se plante laranja, e você vai ter que criar argumentos para todas as pessoas que te perguntarem e postar nas redes sociais e fazer vídeos dizendo que a cultura de laranja é a melhor cultura do mundo, e ele vai fazer. E muita gente vai acreditar, e muita gente vai se filiar ao Partido Laranja e nem vai ter o trabalho de ter que espalhar esses argumentos, porque você tem uma máquina fazendo isso na quantidade, no volume que você quiser. É bem complicado. Eu tenho uma pergunta mais relacionada à educação, não sei, Vamos Gabriel, lá. se você queria entrar Manda nessa bala. vertente. Uma coisa que me preocupa bastante, principalmente com esse advento da inteligência artificial, é de que muitas pessoas, por exemplo, antes, na minha época, a gente consultava a Barça para fazer ali um texto, né, no papel ao maço e Lembro entregar para o bem. professor. Fiz uns trabalhos da Depois, escola usando Barça. exato. Também. Apareceu posteriormente o Google, que possibilitava que você realizasse pesquisa, né, consequentemente entregava para o professor ali, e de alguma forma os professores conseguiam identificar ali uma questão de certo ou errado, se foi uma cópia ou não. Hoje, com inteligência artificial, tudo isso se tornou algo extremamente complexo, porque o cara pode gerar um texto, tá, fazer todo um trabalho ali completo, entregar para o professor e aí falar que é dele. Como é que você vê, o que a inteligência artificial pode contribuir na educação nos dias de hoje? Qual seria a forma correta da utilização? Vamos lá, eu vou te passar coisas boas e coisas ruins. Tem um texto recente do Mark Anderson. O Mark Anderson é um cara legal, o cara que criou o Netscape, né, o navegador de internet. E ele fala que ele está otimista com relação à inteligência artificial, porque a partir de agora qualquer criança do mundo pode ter um tutor infinitamente paciente, infinitamente disponível, com conhecimento profundo sobre qualquer assunto para guiá-lo em qualquer dificuldade que essa criança vai ter. Esse é um elemento de fato muito bom. Mas eu acho que a escola, como ela está estruturada, vai ter que passar por uma reformulação profunda, porque a escola, você mencionou o teu caso, né, o nosso da Barça, quando acabei a escola, o Google ainda estava começando, mas assim, eu fiz trabalho também de um monte de gente consultando e na biblioteca, se reunindo com os amigos a tarde toda para procurar nos livros, né? Então, a escola, ela era baseada num contexto e numa vontade e num objetivo de acumular conhecimento na cabeça do jovem. Isso hoje é relevante porque todo conhecimento do mundo está disponível. Então, assim, para mim, a melhor abordagem que se tem de educação é uma abordagem que se chama 4Cs. Não sei se eu vou lembrar dos 4Cs, mas é criatividade, cooperação, pensamento crítico. Quarto C me escapa, daqui a pouco a gente procura, ou vai no Google aí. E aí, então, porque essas são habilidades que independem da quantidade de conhecimento. Então, as habilidades que devem ser estimuladas na escola é aprender a cooperar, que vai ser importante em qualquer profissão do mundo. Aprender a analisar e criticar, que vai ser importante em qualquer profissão do mundo. A habilidade de criar coisas, que vai ser importante. Copiando ou não copiando, porque assim como todo mundo vai copiar, todo mundo tem as mesmas ferramentas, você vai continuar tendo os caras que vão fazer isso muito bem e vão fazer isso menos bem. Eu digo que assim, essas ferramentas elas não vão mudar a capacidade de um grande escritor escrever ou de um grande artista gráfico de criar. Eu conto uma história, eu fiz isso mesmo. Eu peguei o Stable Diffusion outro dia e peguei um amigo meu que é artista gráfico. Falei, bom, agora eu também sou artista gráfico, então agora vamos escolher um tema, não lembro o que a gente escolheu, acho que era um baile, uma coisa, e vamos criar um baile, você cria, eu crio. O meu, com Stable Diffusion e tudo, ficou um negócio tosco, amador, horroroso, parecendo colagem escolar. O dele foi um negócio lindo, maravilhoso, cheio de detalhe. Então, assim, o que isso prova? Que a disponibilização de ferramental para todas as pessoas não faz com que os ruins fiquem bons e os bons fiquem... Ele simplesmente faz com que os bons fiquem excepcionais, e ele falou, eu fiz em 1/3 do tempo do que eu teria feito antes. Então esse cara ganhou uma capacidade de fazer coisas muito melhores e mais rápido, e eu ganhei a capacidade de não fazer algo completamente tosco. Então eu digo que agora com o ChatGPT todo mundo vai estruturar 5 parágrafos de maneira organizada, sem erro de português, sem erro de grafia, sem nada. Poxa, isso é bom. Agora, o Luiz Fernando Veríssimo vai continuar sendo Luiz Fernando Veríssimo, não é o ChatGPT que vai fazer com que todo mundo escreva como ele.
Só um parênteses nisso, até a banda sertaneja que eu falei, quem fez é um produtor musical. Eu não consigo fazer o que o cara fez, tipo, com nível de ferramenta, porque eu não tenho esse nível de profundidade em música que o cara Isso, tem, entendeu? Tipo, exatamente. é Então, a eu mesma acho que a coisa que ferramenta. aqui no mercado criativo, tipo, putz, você ainda vai contratar alguém para fazer muitas vezes alguma coisa criativa, porque a forma como o cara dá o prompt lá, os inputs na máquina é bem diferente, né? Tipo, se eu falar, putz, Uhum. preciso que você me crie, sei lá, 5 headlines, 5 títulos aqui para uma campanha publicitária, tal coisa. Você vai dar assim, o cara que é redator publicitário vai falar, putz, eu preciso que você dê 5 headlines, mas que envolve Star Wars, porque estão lançando Star Wars agora no headline, não sei o quê, e outras técnicas ali, né? Então, tipo, a forma como ele dá o prompt é muito diferente para ele saber nessa forma, por estar envolvido nisso, né? Ah, não, eu vi isso com o meu amigo artista gráfico. Então eu falava assim: faça um salão de baile. Ele fala assim: faça um salão com dimensão tal e tal, iluminação vindo da direção X, luz do tipo tal, como é que é? Visão fotográfica do ângulo tal, no estilo. Eu falei, caralho, Exato. que porra é isso tudo aí que esse cara tá É, falando, meu? E aí sai, exato. entendeu? Então, Faz toda a assim. diferença. Eu não acho que, poxa vida, os editores de vídeos vão desaparecer porque agora qualquer um consegue fazer. Não vão, porque eles sabem Não um vão. monte de coisa que a maioria das pessoas vai ter que ralar muito para saber. Então, eu acho que você tem um homogeneizador na base, mas você não tem uma ferramenta. Aí, acho que é a minha câmera se autorregulando. Mas você não tem uma ferramenta que unifique talento, absolutamente. Mas aí a nossa pergunta era sobre educação. A escola vai ter que ser repensada para estimular essas outras coisas. Simplesmente você falar para a criança, leia aqui que amanhã eu vou tomar em sala de aula, para mim isso não é papel de professor mais. É. Aliás, eu proponho há muito tempo que assim que a escola devia ser da seguinte maneira: já que as crianças assistem vídeo o tempo todo, deixa elas assistirem vídeos da matéria, pega o melhor cara do Brasil de história, o Eduardo Bueno, deixa ele dar aula de história em casa para a pessoa, é divertido. Ele vai explicar lá a Revolução Farroupilha. Aí quando a criança chega na escola, aí o professor vai estimular o debate, vai estimular Boa. dinâmicas, É. vai tomar um pouco, vai discutir o que vocês acharam, porque assim, Exato. nenhum professor vai saber tanto quanto ele sabe, então deixa os É. melhores darem as aulas. E aí, essa estimulação da cooperação e da criação conjunta, para mim, esse seria o papel da escola. Uhum. Tem um país na Europa que fez isso, né? De inverter o modelo, né? De você vai para a escola fazer a lição de casa e você aprende na sua casa. Eu Tipo, acho que é isso aí. assiste conteúdo, mas na hora de fazer a lição, que você vai ter dúvida, você está em grupo lá perguntando, interagindo e você resolvendo a questão, né? Meio que inverteu o processo disso. Mas é engraçado, assim, você me falar, putz, o que que eu lembro da escola? Eu lembro que, tipo, prova era, tipo, testar a memória. Porque você pegava no dia anterior da prova, Isso. aí você ficava, tipo, decorando, de fato, uma série de coisas ali que podiam te perguntar na prova, e aí você ia lá, Uhum. assim, tô estimulando a minha memória. E aí hoje você fala, putz, eu tenho isso aqui para minha memória, Não, e é engraçado faz que a tempo escola minha continua. memória. A escola continua lutando contra isso. É isso que eu acho absurdo. Ai, eu vou proibir que eles usem celular no dia da prova. Quer dizer, eles não estão aceitando um novo modelo, ele está tentando continuar impingindo um modelo antigo que não faz mais sentido. Então, eu acho que realmente essa é uma discussão super importante. E de criatividade eu vejo tudo ao contrário, né? Porque você quer às vezes ser criativo na escola e eles querem tipo ir podando, na verdade, para ir fazendo. Então é bem crítico assim a parte da educação mesmo. Exato. Legal. E o que você tem de dica assim para as pessoas, para elas serem usufruírem melhor, né, e viver melhor? Eu acho que essa tecnologia ela dá para você hoje em dia quem está usando ter uma qualidade de vida melhor, né, do que ou não, Eu você tem acho. uma visão Não, disso. eu acho que ela corta tempo de tarefas repetitivas enormemente. Eu acho que a gente vai ver essa tecnologia inserida na nossa vida em praticamente todas as áreas, certamente na área jurídica, certamente na área médica, certamente na área
educacional, como a gente acabou de falar, certamente na produtividade. Então, se você tem uma ferramenta que consegue fazer uma apresentação decente de PowerPoint para você em 10 minutos, ao invés de você ficar a tarde inteira fazendo o que você vai apresentar para o teu chefe amanhã, você vai poder gastar o resto desse tempo justamente desenvolvendo aqueles conhecimentos que a gente acha essenciais, importantes. A gente acabou de falar disso, para você puxar os limites dessa ferramenta e ir mais longe com ela. Então, acho que as pessoas têm que usar, eu acho que as pessoas têm que se capacitar, eu acho que a sociedade como um todo tem que sim discutir perigos, tem que sim discutir regulação, mas cada um de nós conhecendo, entendendo, eu tenho um monte de artigos, eu até estou escrevendo uns artigos agora para exame falando de como usar essa ferramenta melhor, mas assim como eu, tem milhares de pessoas falando, então é super fácil ir no YouTube e entender que essa ferramenta é mais profunda do que ela parece no primeiro momento. Então, quanto mais eu aprender a explorá-la, mais ela vai nos dar, e essa evolução tem sido continuada. Vai mudar o mercado de trabalho? A gente não falou disso. Vai mudar o mercado de trabalho. Mas eu não vejo, e aí eu vou responder porque eu não acho que essa ferramenta vai criar desemprego massivo, e minha resposta não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com macroeconomia. Então, assim, o mundo ele está andando na beirada de uma recessão, né? Entra, não entra já há 2 anos, vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão. Ainda assim, o nível de desemprego na maior parte do mundo é muito baixo. Nos Estados Unidos, baixíssimo, mesmo no Brasil é baixo, e nos estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente está num nível de pleno emprego, a gente está com nível de desemprego abaixo de 4%. Significa que tem mais gente querendo empregar pessoas do que gente querendo ser empregada, você não consegue fazer o match. Quer dizer, o cara precisa do cara para dirigir colheitadeira e essa pessoa aqui é marceneiro. É por isso que você fica com esses 4%. Então você precisa. Não, eu fui recente para Santa Catarina e eu vi isso. Eu tava passando de carro, aí tava rolando, tipo, igual tem feirão de carro, assim, tava rolando feirão de emprego. Era tipo de empresas com vagas abertas para as pessoas se candidatarem. Muitas. Então, assim, como você tem um desemprego estrutural muito baixo, aí você tem uma segunda questão, que é a seguinte: na maior parte das grandes economias do mundo, a população parou de crescer. Então, toda a Europa Ocidental, vocês sabem disso, Ásia, China, Japão, Coreia, voltando, sul do Brasil também, Rio Grande do Sul é um estado o primeiro estado brasileiro que parou de crescer completamente. Então, imagina que mesmo que a economia não cresça muito, ela cresça 2%, 3% ao ano, mas numa década é bastante, dá 35%, 40%. E a população não cresce nada, e até começou a diminuir, como China, como vários outros lugares, Espanha, Portugal. Bom, eu tenho que botar 40%, 50% a mais por década de pessoas no mercado de trabalho. As pessoas não existem. O que eu faço? A única maneira que eu consigo fazer isso é automação. Então, a inteligência artificial ela não vem para tirar emprego, ela vem para suprir uma necessidade de emprego que já existe. Porque se eu não tiver automação, a economia vai parar. Eu simplesmente não vou ter gente para ser caixa no supermercado. Então, eu preciso fazer. Agora, é importante que a gente consiga educar essas pessoas para as novas posições que haverão. Agora, desemprego estrutural, milhares de pessoas sendo mandadas embora, não vai acontecer, porque tem um monte de funções, mesmo que algumas funções específicas desapareçam. Por exemplo, o cara que revelava filme fotográfico, a profissão desapareceu, não tem mais. No entanto, esse cara vira um fotógrafo digital, no entanto, esse cara vira um editor de vídeo. Então, você tem um reposicionamento. Profissões específicas desaparecem. A necessidade de pessoas não vejo acontecer, por isso que eu falei. Sim. Não, é total. E assim, hoje a tecnologia ela evolui numa curva que a gente, como humano, não consegue acompanhar. Então, Não. assim, eu ainda prefiro resolver meus problemas. Puta, preciso, sei lá, do arquiteto. Eu ainda vou ligar para o arquiteto, ele vai usar a inteligência artificial no escritório dele para fazer meu projeto mais rápido, não sei o quê. Mais rápido, melhor, com novas ideias, mas ele vai dar o toque final, porque foi ele que conversou com você. Exato, e eu vou focar no meu business, que é o que eu sei fazer, e né, eu vou precisar de um médico, a mesma coisa, né? Tipo, então acho que nesse quesito, a gente como humano, o nosso grau de evolução pesa mais para as coisas não mudarem tão rápido, né? Tipo, quanto a tecnologia. Não sei, pelo menos é o que eu sinto. A tecnologia te ajuda, ela não decide por você. Eu acho que a gente ainda está longe de uma tecnologia que vai tomar decisão. Eu acho ótimo que o meu médico pergunte para a IA qual é o meu diagnóstico, mas eu quero que ele me dê o diagnóstico. Sim, sim.
de Exato. fato. Deixa eu tirar uma dúvida do seu ponto de vista. Hoje eu tenho um escritório, uma casa rodeada de Alexa, rodeada dessa tecnologia de automatização, só que eles não aprendem, tá? Tudo isso vai se tornar obsoleto, vai evoluir? O que Vai, que a gente vai ter aí vai. de de Cada um de nós, e não é no futuro distante, tá? Eu estou falando aí dos próximos 12 meses. E essa talvez seja a grande batalha da tecnologia hoje, que é quem vai centralizar esse conjunto de arcabouço de conhecimentos, não para o mundo, mas para mim. Cada um de Uhum. nós vai ter um assistente pessoal super poderoso que sabe todas as minhas contas, que guarda todos os meus documentos, que sabe a história da minha vida, os telefones de emergência, os telefones do meu médico, do hospital, que resolve os meus problemas. E a batalha é por esse posicionamento no centro da vida das pessoas. É uma batalha que vai ser lutada pelos mesmos caras, por Amazon, por Google. Tem um comentário recente do Bill Gates, né, o fundador da Microsoft, que ele diz, quando essa tecnologia estiver madura, e ela já está muito próxima de estar madura, de novo a gente está falando Uhum. de mais alguns meses, não de alguns anos, você nunca mais vai precisar usar o Google ou a Amazon. Você não vai entrar no site da Amazon e dizer preciso comprar uma nova capinha para o meu telefone, ou entrar no Uhum. site de viagem e falar preciso comprar uma passagem para ir para Natal. Simplesmente vai pegar seu assistente pessoal, que vai chamar, sei lá, Gabrielzinho, eu vou Uhum. lá, Gabrielzinho, seguinte, cara, eu preciso ir semana que vem, tem uma palestra em Natal, acha passagem mais barato para mim, mas, cara, eu odeio sair de madrugada, tá? Depois de Sim. 7 da manhã para eu chegar tranquilo no aeroporto. E ele vai fazer, daqui meia hora ele vai te dizer, cara, ó, meia hora, 30 segundos. Ele vai dizer, achei, tá aqui as 3 melhores opções, qual que eu compro? Ah, você compra essa aqui. Sem passar cartão, sem nada, ele faz tudo isso para você. Sim. Então, assim, você muda a maneira como você interage com apps, como você interage com sistemas, como você interage com tudo, porque você passa a ter esse layer que muda tudo. Porque, de novo, a Alexa que você tem em casa ainda é uma Alexa também scriptada. Procure a música da Rihanna. Ah, não exato. encontrei o que você falou. Você vai falar assim, cara, aquela música que eu ouvi ontem, lembra que eu te falei que era legal? Ah, era essa aqui, ó. Uhum. Tem dessas duas versões, inclusive tem o remix já que acabou de sair. Então, de novo, você ganha uma amplitude. Então, isso Sim. tudo vai ter que ser redesenhado, essas experiências vão ter que ser redesenhadas. E com isso vai abrir Mas um monte de oportunidades. Mas ela já está a Alexa, ela, se observar, ela já tem um processo de tipo de customizar para você uma série de coisas, né? Porque assim, várias vezes, sei Sim, lá, eu peço para ela tocar uma playlist, aí tem uma música que eu não gosto e eu falo, troca de música. Na hora que ela vai trocar de música, ela vai muitas vezes buscar uma música que eu falo, ah, toca tal música. Porque ela sabe, puta, ele já gosta dessa música, como eu já mandei uma ruim, agora deixa eu mandar uma boa. E ela faz Ele isso, assim, sabe? já tem essa E inteligência. então ela começa a entender isso. E esse ponto que você falou, eu acho interessante. Se você for pensar, tipo, o próprio celular, a evolução, né? Antes era tudo teclado, né? Tipo, você digitava uma tecla para mostrar na tela. Aí beleza, aí veio o smartphone e ele veio com a função do touch, né? Que é, tipo, é muito mais intuitivo sim. para um ser humano do touch. E aí agora tá. E essa tecnologia da voz, né, que tem na Siri ou tem em qualquer outro assistente de voz, ela já existe faz tempo também, mas a gente ainda não tem um comportamento de falar com ele, tipo, pelo menos você não vê tanto, né? Mas Porque a eu acredito experiência que era pobre, ela vai ficar muito mais rica agora. então, sei lá, para uma criança, para uma nova geração, ele já sai automaticamente já, né, num negócio desse, né? Até o próprio teve o lançamento agora do Vision Pro lá da Apple, né? E a forma como você interage são três: é por voz, vendo, né? Com o olhar e com o gesto que você acaba fazendo, né? Então, a gente está começando a ir para um meio de migrar essa interação que a gente faz com a máquina aos Isso. poucos, assim, né? É que a adoção da tecnologia se dá baseada na experiência do usuário.
Por que todo mundo adotou iPhone ou celular com touch? Porque a experiência melhorou. Já tinha touch antigamente, lembra que a gente Sim, tinha era aquelas horrível. máquinas de Você touch tinha que no fazer com shopping? a caneta, assim, porque ele não entendia Isso, seu dedo. então, cara, eu não vou usar aquela merda, eu vou usar um teclado. Depois que o touch Tá ficou bom, eu certo. uso. Por que a gente não usa voz? Se você pega Google Car ou Apple Car, ainda é uma merda. Ela me leve para a rua Bento Alexandrino de Sim, Souza. É Vou te verdade. levar para a rua São Bento. Fala, não, caralho. Aí você pega o telefone e fala, vou digitar esse negócio aqui. Só que é que mais essa rápido. tecnologia, só que essa tecnologia, ela também vai melhorar muito a capacidade que você tem de processar. Porque para nós, né, desse ramo, voz e texto são só canais para a mesma coisa. Porque a voz eu transformo em texto para imputar igual. Então, como essa ferramenta ela tem uma capacidade cognitiva muito maior, ela também compreende voz muito maior. Uma das APIs da OpenAI se chama Whisper, e é uma API de voz também. É a melhor API de voz que eu já usei na vida. E olha que eu trabalho com isso de novo há 10 anos. Uhum. Impressionante a capacidade que ela tem de compreender contexto no meio de barulho, de conseguir interpretar. Então, assim, tudo isso vai evoluir para chegar num ponto que voz vai ser, de novo, igual falar com uma pessoa que está do teu lado. Porque você não digita para a pessoa que está do teu lado. Você fala. Sim, A gente digita no celular porque voz ainda não é boa o suficiente, mas será muito rápido. com certeza. Não, é isso. Se quiser fazer um exemplo prático de teste do quanto tá diferente, é só você assina o próprio ChatGPT lá e usa a versão 4 com a versão gratuita, que é o 3,5, é gritante assim, a diferença. O 4 ele acerta quase tudo de primeira, assim, que você fala, assim, tipo. Sim, Eu fiquei muito surpreso, assim, quando eu testei o 4 versus sim, o gratuito, assim, né? sim, sim. Legal. E para a gente encerrar aqui, Alex, o que você dá de dica assim para as pessoas se atualizarem, né, diante desse contexto, né? O que você Eu para quem? acho, em primeiro lugar, né, abandone o que a gente chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Something Out, dizer, esse medo de tentar acompanhar tudo e todas as Uhum, notícias e todas as coisas que estão acontecendo, porque a tecnologia chegará em você e ficará cada vez mais simples. Então, explore-a com tranquilidade, com cuidado, mas ela vai estar perto de você muito em breve, né? A Apple está segurando um pouquinho mais, mas a Microsoft, obviamente, está puxando muito forte tudo isso e o uhum, Google também. Essa tecnologia não vai tomar o seu emprego, mas como qualquer outra tecnologia que veio para ficar, é importante que você aprenda a linguagem e as possibilidades dela. Então, a única coisa que pode tomar o seu emprego é você absolutamente não acreditar que você precisa se atualizar, porque a gente sempre precisa. uhum. E com muitas discussões que haverão, e tem muita gente discutindo isso, essa tecnologia é uma tecnologia que vai transformar a vida da gente numa vida melhor. Eu acho que essa é uma tecnologia que talvez traga, em definitivo, uma discussão muito forte sobre semana de 4 dias de trabalho, porque, cara, você está ganhando em produtividade 10 vezes. É um absurdo. Então Exato. você já tem empresas testando, e todas as empresas que eu vi que testaram semana de 4 dias, e, cara, a gente não sente que perdeu nada com isso. Da mesma maneira, né, que eram 6 dias e depois se tornaram 5 para quase todo mundo, eu acho que a semana de 4 dias virá em razão disso, em razão desse aumento de produtividade. Assim, aproveite para aprender. Essa é uma tecnologia que pode te ajudar a aprender muitas coisas de maneira muito simples, desde tocar piano até, a gente mencionou aí, editar vídeo. Então, use o poder que ela tem para se tornar uma pessoa melhor. Não, excelente. Boa. Eu vejo por esse lado também. Eu me sinto 10 vezes mais produtivo usando no dia a dia, assim, as coisas que você fala, cara, eu tenho uma mania de anotar tudo que eu fiz no dia, né? Não, né? Tipo, que é a Doni List, né? O pessoal normalmente faz to-do list e é impressionante, sei lá, hoje eu olho e falo, caramba, eu fiz muito mais coisa no dia, assim. Legal. Acho que é isso. Gente, super Fechou? obrigado. Valeu mesmo. Não, excelente. Foi um prazer, não parou de chover, então vocês não me tomaram um Você vê? minuto de praia. Tô super à disposição, gente. Muito obrigado e prazer. Foi bem legal falar com vocês. Não, bem legal. Obrigado, viu, Alex?
Obrigado, gente. Grande Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.